Tá Então, gravando. hoje eu estou aqui com Pedro Augusto Bernardes. Você é você foi graduado em qual faculdade de filosofia, Pedro? Eu sou bacharel em filosofia pela Faculdade de Uniana, em Taubaté, São Paulo, e sou discente do primeiro ano de teologia da Faculdade de Uniana, também em Taubaté, São Paulo. E hoje nós estamos aqui entrevistando o Pedro para poder conversar sobre uma pauta que é muito recorrente no nosso dia a dia, porém ela também é muito, como eu posso dizer, muito deixada de lado. Apesar de ela estar tão presente no nosso senso comum, ela é muito ignorada, que é a desigualdade social. Então, Pedro, para podermos iniciar a nossa pauta, me responda. Na nossa sociedade, que se considera moderna, a que se deve essa desigualdade social? Por que ela é tão comum e tão banalizada? Bem, por um fato muito simples, as pessoas não são iguais, né? E o fato das pessoas não serem iguais gera uma desigualdade no ser das pessoas. As pessoas são diferentes. E não tem nada de errado nisso. A questão é que todos, por serem humanos, são partícipes de uma mesma dignidade. E justamente por serem partícipes de uma mesma dignidade, todos teriam direito a condições básicas. O que as pessoas fariam a partir dessas condições básicas, bem, aí são as diferenças, que são boas, que são positivas, que criam uma sociedade, que fazem ela ir além. Mas é essencial que que nós, enquanto sociedade, possamos criar garantias básicas para que todas as pessoas tenham direitos básicos e esses direitos sejam respeitados. Nesse sentido, o nosso país é, sem sombra de dúvida, uma referência teórica, mas não prática, porque a nossa Constituição Federal de 88 garante a todas as pessoas condições básicas de vida, de escola, saúde, saneamento. Temos uma lei aprovada em 2005 que fala a respeito disso. Contudo, isso não é aplicado, né? Isso não é visto na prática. Então, por que a desigualdade social existe? Ela existe porque o ser humano é diferente. Agora, a desigualdade social não é desculpa para não garantirmos a dignidade das pessoas. E por que que isso ocorre? Se a gente vê que ela é um mal, se a gente vê que existem leis que previnam ela, se a gente vê que ela é tão ruim assim, por que que diante disso a maioria das pessoas não faz nada? Por que tantas poucas pessoas se mobilizam para poder ajudar os outros e garantir que a Constituição seja respeitada? Travou o final da sua pergunta. Então, se a gente vê que a desigualdade é um mal, que ela corrói a nossa sociedade, se você mesmo disse que o ser humano é diferente, mas mesmo assim a gente não respeita isso, por que que a gente não respeita isso? Por que que a gente não faz nada sobre isso? Eu acho que a gente faz. A desigualdade em si, eu volto a dizer, ela não é um mal. A desigualdade é uma coisa boa. É bom que sejamos diferentes, né? É bom que possamos criar, é bom que possamos pensar diferente, propor ideias diferentes. Isso é bom. O problema é quando essas desigualdades ferem aquilo que todos nós temos em comum, que é a dignidade inviolável de toda pessoa humana. Né? Eu acho que a gente avançou muito nesse sentido enquanto sociedade. Né? Se nós pegarmos os índices de extrema pobreza 50 anos atrás e hoje nós temos índices infinitamente menores. É que a população é maior, então o problema é mais visto. Mas hoje nós temos índices menores de extrema pobreza, por exemplo. Contudo, eu acho que é um pouco errado falar que as pessoas não fazem nada. Obviamente, boa parte das pessoas fazem, sim, coisas a respeito, né? Por exemplo, as pessoas de tradição cristã, né, aqueles que têm religião, os espíritas, os islâmicos, mesmo as pessoas sem religião, todos se dedicam, em menor ou todos não, mas muitos se dedicam em menor ou menor grau a poder criar condições básicas, mínimas de dignidade social a todas as pessoas. Agora, é um mal do nosso tempo, por exemplo, o individualismo, o capitalismo selvagem, a ideologia neoliberal, que parece, aí sim, ser um motor, parece corroer as pessoas, né? Parece... A gente tem hoje um sistema que, em certa medida, moe carne humana. Quando a gente fala, por exemplo, de jornadas de trabalhos exaustivas ou da falta de oferta de trabalho,
né? Imagina para um pai de família não ter como prover sustento aos filhos, né? Imagina para as moças que são obrigadas a se prostituírem. Então, isso é um problema latente, que nós precisamos pensar enquanto sociedade. Agora, a gente vai ter a solução completa disso? Não, com certeza não. Porque é próprio do ser humano, existe no coração das pessoas também algo que, para a tradição cristã, é o pecado original. E para quem não é parte da tradição cristã, basta olhar para o ser humano e ver que existe ali uma tendência ao mal, uma tendência ao egoísmo. Hoje a gente conhece isso como individualismo galopante, né? Existe também um outro problema constatado por um teórico mexicano, que é a pauperofobia, é o medo de pobre, né? Esse não se importar com aqueles que são mais pobres. Então, acho que é isso. A desigualdade não é necessariamente má. Quando ela fere a dignidade humana, ela passa a ser má. Contudo, os homens e as mulheres, as pessoas de bem, tendem cada vez mais a se esforçar para que isso diminua. Agora, isso nunca vai ser sanado, porque existe uma maldade nas pessoas, porque existe egoísmo, porque existe individualismo, né? Porque existe ideologias que façam com que as pessoas pensem dessa forma e não vejam a plenitude da verdade, que é realmente toda a igualdade, não diria uma igualdade plena, mas pelo menos em condições básicas as pessoas. Então, aproveitando esse caminho que a gente já fez até agora, de mostrar que a desigualdade em si não é ruim, mas quando ela fere a dignidade, aí sim ela se torna algum problema, que ela se torna algo ruim. Então, agora eu gostaria de entrar nos tipos de desigualdade, por causa que hoje nós temos vários tipos de desigualdade, como você mesmo tinha, como nós mesmos tínhamos entrado, falando da desigualdade da economia, essa desigualdade mais classista. Por que a gente tem essa espécie de supervalorização do capitalismo? Quando a gente pensa em desigualdade, essa desigualdade, a maioria das vezes a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em pessoas mais pobres, ou seja, pessoas com menos dinheiro. A que isso se deve essa espécie de supervalorização do capitalismo, do acúmulo de capital, mesmo que se mostre negativo? Isso é um processo histórico, né? Veja, é errado achar que o capitalismo, e aqui está o erro central da teoria de Marx, porque Marx olha para o mundo em que ele está inserido e olha para o passado e acha que o passado sempre foi daquele jeito, né? O Marx afirma no Capital, Marx afirma no Manifesto do Partido Comunista que a história do ser humano é sumariamente a história da luta de classes. Então, é errado dizer isso. O capitalismo é um fenômeno novo. Se a gente pegar enquanto história de humanidade organizada, a gente tem aí das sociedades mais antigas, que tinham um certo grau de complexidade, 4.000 anos de humanidade, 3.000 anos de humanidade, né, 2 depois de Cristo, 2 antes de Cristo, seria errado a gente falar que sempre foi esse capitalismo, essa visão que a gente tem hoje, né? Não. A humanidade passou por vários sistemas, e o sistema atual que rege, né, a nossa economia é o sistema capitalista. Esse sistema teve seu advento, né, já a partir do século XVI, com o capitalismo mercantil, depois, com a fundação dos primeiros bancos centrais do norte da Europa, o sistema avança ainda mais. Com a derrocada da Igreja Católica e o advento do protestantismo, a usura, que é os juros, deixa de ser pecado, então o capitalismo ele se alimenta de juros. Então você veja que essas raízes se encontram ali mais ou menos no século XVI, século XVII, e cada vez foi se aprofundando mais, de modo que o mundo se convertesse hoje nesse grande mundo capitalista. Nós tivemos a experiência socialista, né, no início do século passado, mas uma experiência que também se demonstrou falida, porque ela consistia não em produção de riqueza, mas em divisão de riqueza, e chega uma hora que a riqueza acaba. Não tem como você continuar dividindo ela. E esse é o grande ponto do capitalismo. Ele produz riqueza. Né? Por isso que ele dá certo. Até um certo ponto, mas dá certo, porque ele produz riqueza. Daí também falar que, por exemplo, o nível de desigualdade que você tem em alguns países avançados, às vezes é maior do que você tem em países menos avançados. Contudo, nesses países avançados, você tem aquilo que eu estou insistindo toda hora, que é um patamar básico da onde a gente parte. Então, por que o capitalismo dá certo? Porque ele produz riqueza. Porque ele é um sistema que produz riqueza.
Agora que Por que que tá tão entranhado na gente? Porque ele mexe com isso que o ser humano tem de egoísmo, de individualismo, de ganância, de querer mais. Então, acho que as respostas seriam mais ou menos nessa linha. Agora, ele é parte de um momento histórico que começou e que vai terminar também. Não tem... Ou a gente termina esgotando os bens do planeta de tanta riqueza que a gente produz, ou Jesus volta, mas ele vai terminar uma hora, isso é fato. Agora, a gente vai para a última pergunta antes do nosso intervalo, Gabriel. Ok. Pedro, essa última pergunta, agora que nós já desmantelamos esse paradigma, agora que você desmantelou esse paradigma do capitalismo ser uma das causas da desigualdade social, agora que nós desmantelamos até, que você desmantelou até Karl Marx, eu queria te fazer uma pergunta sobre a ideia de a estratificação social. Ela que veio dessa ideia de classes, que foi, se eu não me engano, Weber que quebrou essa ideia de que era a classe que fazia essa diferença, essa desigualdade, indo agora mais para a estratificação social, para o lado do status, que até foi um pouco abordado anteriormente. Então, como ela, digamos assim, molda essa desigualdade social e o encaixe dela nessa sociedade, nessa desigualdade social? Bem, se a gente está falando em desigualdade, então a gente está falando que tem uns que têm mais, outros que têm menos, daí surge a estratificação social. É claro que em países de economia mais liberal, a gente vê que se passa de uma classe para outra, né? Se sobe ou se cai de maneira muito mais rápida. Em países de economia mais fechada, a gente vê que tende-se a manter na mesma classe. Em alguns poucos países ainda é por motivo religioso. Por exemplo, na Índia você tem um caso de estratificação social por motivo religioso. Você nasce numa determinada casta, lá você permanece. Já no Ocidente, não. A estratificação social é por motivo econômico. Então, se você tem tanto, você faz parte da minha classe. O que é algo natural, porque quem tem ganha muito convive com quem ganha muito, quem ganha pouco convive com quem ganha pouco. Né? Diria, perdão, não é natural, é construído. Né? Isso é uma construção social, mas é uma construção que a gente entende os motivos, as razões dela. Agora, essa estratificação social, se ela possibilita movimento entre as classes sociais, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho mais bens, eu posso subir, ou que eu tenho menos, ou que eu perco os meus bens, eu caio, é algo, digamos assim, a regra do jogo. O grande problema que se apresenta no nosso tempo é a extrema pobreza. Porque quem nasce na extrema pobreza, muito dificilmente consegue avançar ou retroceder nas suas classes sociais. Né? Então, a gente tem aí esse paradigma da extrema pobreza, que é algo que qualquer país decente já deveria ter vencido e que é realmente um estigma na nossa nação. A gente precisa desenvolver meios de vencer a extrema pobreza para que essas pessoas também tenham acesso e possibilidade de ou avançar financeiramente e, portanto, passar de uma classe social a outra, como todas as outras pessoas têm acesso. O que se tem notado é que quem nasce na extrema pobreza tende a morrer extremamente pobre. Quem nasce na extrema riqueza tende a morrer extremamente rico, contudo, existe uma chance também dessa pessoa ter maus investimentos, enfim, e retroceder. Então, a estratificação social é isso. Né? Se existe desigualdade é porque uns têm mais, outros têm menos, os que têm mais pertencem a uma determinada classe, os que têm menos pertencem a outra, parte da regra do jogo do sistema da ideologia capitalista, da ideologia neoliberal. Contudo, o grande problema é quando a gente tem essa estratificação social na extrema pobreza. Pedro, muito obrigado. Agora já deu 8h10, é o horário que você falou que você ia precisar ir, né, Pedro? Uhum. Então, isso já ia casar, essa ideia que você estava lançando já ia casar perfeitamente com a próxima pergunta, mas eu entendo que você precisa ir. Que horas a gente vai poder continuar a entrevista? Eu te mando mensagem, tá bom? Ok. Obrigado, Pedro. Muito De obrigado. nada.